Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Tá tranquilo? Tá, professor. Valeu, ótimo. Bom, podemos começar então nossa conversa, a aula. Antes de começarmos o tema, só uma coisa, só dois aspectos que eu vou ponderar, porque eu recebi uma outra mensagem nesse sentido de que as aulas que a gente já teve, as pessoas não conseguiram acessar. Bom, a pergunta é o seguinte: alguém acessou as aulas gravadas? Alguém teve dificuldade? Teve uma aula gravada só. Eu não estou te ouvindo direito. Fala. Quem está falando? É Lígia. Ô, Lígia, eu não estou te ouvindo. Não sei por que está tão baixo. Eu vou digitar. Ah, tá. Na verdade, a aula principal que foi gravada foi a aula de conteúdo, né? Foi se não me engano, dia 14 de dezembro, não tenho certeza da data. Porque eu tenho outra turma, eu não domino muito essa ferramenta, sabe? E eu tenho outra turma, isso, a aula de Durkheim. Mas teve gente que não acessou, né? Eu estou sabendo. Então, uma série de mensagens aqui. Pois é, muita gente não conseguiu acessar a aula. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, quem pode me ajudar nisso? Porque na outra turma minha, um aluno, ele fez o seguinte, ele pegou a aula, no caso, por exemplo, essa aula que nós estamos gravando agora, ele pegou a aula e transformou num link do YouTube e me mandou o link, e eu disponibilizei o link via Moodle para a turma inteira. Alguém sabe fazer isso? Poderia fazer isso? Pode falar, usar o microfone é mais fácil. A Stephanie falou que pode tentar. Pois é, eu queria que alguém tentasse fazer isso. Aí eu acho que resolveria o problema, né? Já que também essas aulas que ficam no Teams, elas são excluídas, né? Depois. Pedir a página. Pode falar. Alguém quer falar? Não. Então tá, ó. Então vou combinar o seguinte. Stefano, quem também puder ajudar, fazer, transformar em link de YouTube, quem manda para mim e eu repasso para vocês todos. Acho que vai ser a melhor forma da gente garantir o acesso às aulas gravadas para quem não pode acompanhar a aula no momento que ela está ocorrendo, né? Outra coisa é o seguinte, para comunicar comigo, eu prefiro que vocês usem o e-mail do Gmail. Eu vou repetir para vocês. É F de faca, N de navio, Renarde, com E no final, @gmail.com. Se quiserem também mandar mensagem WhatsApp, fiquem à vontade, é tranquilo para mim.
É 9525-2032. Ok? São os canais que eu acho que a gente pode ter uma conversa mais rápida, mais eficiente. E tanto no sentido de dúvidas, quanto também conversar sobre o conteúdo da aula. Uma vez que essas aulas, né, são muito rápidas e não permite que a gente tenha uma discussão legal, né? E eu tenho que reduzir muito o tema, o autor, né? E fica um pouco sintético demais. Então, quem quiser depois, por e-mail, por Zap, e-mail é melhor nesse caso, né? Trocar ideias, esclarecer dúvidas, aprofundar a discussão, podem ficar super à vontade, que eu respondo com o maior prazer, tá? Bom, hoje a gente vai estudar um autor que eu acho que para vocês que estão no curso de História, é um autor extremamente importante, né, que é o Karl Marx. E ele é importante porque exatamente foi o primeiro filósofo que, de certa maneira, deslocou a filosofia daquele lugar da pura reflexão, que a gente chama, às vezes, de metafísica, conceitual, e colocou a filosofia para pensar em relação à história, ou seja, transformou a ideia da história, a dimensão histórica da existência humana, na dimensão verdadeira que vai definir quem nós somos, como vivemos e como que dinamizamos as nossas condições de vida e como que os seres humanos vão se transformando também espiritualmente, em termos de consciência, de valores e modos de vida, no processo histórico. Então, Marx, né, é um pensador extremamente importante para as ciências sociais, ciências humanas, e de maneira um pouco particular, eu penso que para historiadores, exatamente por conta dessa importância, dessa dimensionalidade, dessa significação que ele vai dar à história como a realidade humana, como aquela realidade que define os seres humanos. Portanto, isso já significa para nós que, para Marx, seres humanos, sociedades humanas, não são realidades definidas por nada misterioso, por nenhuma transcendência, nem por uma natureza essencial e fixa, mas sim, seres humanos são seres sociais e históricos, que para você entender os seres humanos, compreender a vida humana, você tem que necessariamente estudá-los conforme se organiza em sociedade e conforme essas sociedades se apresentam na história e como que elas se transformam no decurso da sua história. Tá? Então, eu queria começar com essa imagem, né? Também para dizer que tudo que a gente vai discutir aqui nessa disciplina, seja a aula de hoje, seja a anterior, sejam as próximas, os autores que a gente vai mobilizar aqui, as teorias, os pensamentos, eles interessam exatamente como pensamentos, como pensadores. O que é um pensador? O pensador não é aquele que nos traz verdades, que a gente tem que necessariamente adotar, ou acreditar, ou concordar. O pensador, na profundidade que é Marx, que são os demais que a gente vai ver aqui, e muitos outros que a gente não vai nem tocar o nome, nem na teoria, mas os pensadores são indivíduos que conseguem fazer um deslocamento reflexivo de ideias, de pensamentos, em relação a um determinado sistema de conhecimento, e nos lança para um outro tipo de interrogações, outro tipo de percepção, outras questões. Portanto, um pensador é, acima de tudo, um sujeito que nos instiga a pensar, a partir do seu exercício de aprofundamento reflexivo. Eu acho que é o caso, certamente, de Marx, um grande pensador, independentemente do que se concordamos ou não com suas ideias.
E também sabendo que ele não é, obviamente, um pensador absoluto que nos dá respostas para tudo, ou que é suficiente para compreendermos a complexidade da nossa história, da nossa sociedade, da vida humana. Mas é um pensador que marcou uma época e que deixou um legado que até hoje é importante, né? Não só pelos que acreditam nele e continuam acreditando numa sociedade de inspiração marxista, mas para aqueles que querem entender o capitalismo, que foi o grande tema do pensamento de Marx, a compreensão do capitalismo. Eu vou tratar hoje, basicamente, do que Marx entende por capitalismo e por que essa análise que ele faz no século XIX, do capitalismo, quando o capitalismo já estava se impondo como uma realidade na Europa e nos Estados Unidos, uma realidade absoluta, uma realidade contundente, quando o capitalismo já era o sistema social dominante, né, no final do século XIX, meados do século XIX, quando Marx produziu seus livros, suas reflexões, né? Bom, ok, tá. Depois vamos combinar o seguinte, eu deixo para a gente conversar depois as mensagens, mais para o final, tá ok? É claro que se alguém quiser intervir durante a minha fala, pode fazê-lo, tá? Se sentir necessidade, tá bom? Mas eu vou tentar, em uma meia hora mais ou menos, dar o recado, né, do que eu acho que pode ser legal para a gente pensar Marx, entender Marx, e por que Marx ainda tem algo a nos dizer, sobretudo a respeito do capitalismo. Não vou aqui abordar o comunismo, a questão dos sonhos marxistas, dos projetos marxistas, isso eu não vou entrar nisso, não dá tempo, não, seria muito longo, tá? A gente pode desenvolver isso em outros momentos, se possível, ou né, individualmente com alguém que tiver interesse, trocar ideias sobre a ideia de comunismo. Eu vou me concentrar na crítica que Marx desenvolve do capitalismo. Por que Marx, essencialmente, se debruçou tanto sobre essa coisa chamada capitalismo, sobre esse sistema social chamado capitalismo? Qual é a sua inquietação? Qual era a inquietação dele? Quais eram as questões fundamentais que ele nos colocou a partir da análise que ele fez do capitalismo? Que é uma análise extremamente radical, crítica, aprofundada, não é necessariamente verdadeira em tudo, óbvio, mas é certamente uma análise que tem a sua coerência, a sua profundidade, mesmo para quem não é marxista, mesmo para quem não concorda com Marx, né? Para Marx, o capitalismo é uma mudança radical na história humana, né? De certa maneira, a história humana para Marx pode ser dividida antes e depois do capitalismo. Podiam desligar, por favor. Obrigado. O capitalismo para Marx é uma profunda revolução no sentido da vida humana. O capitalismo, ele soterra, ele destrói, ele elimina com radicalidade muito rápida todas as tradições, todos os modos de vida que antecedem o capitalismo e nos impõe uma nova maneira de existência que não vale apenas para uma localidade, mas que vale para o conjunto dos seres humanos no mundo. A análise que Marx faz do capitalismo é uma análise global. Apesar dele estar vivendo numa época ainda não se falava de globalização, mas ele já tem uma compreensão de que o capitalismo é um sistema mundial de comércio e produção mundiais que se espraiaria pelo mundo inteiro. Não há surpresa nenhuma para Marx, por exemplo, que a China ou o Oriente hoje sejam, se ele estivesse vivo, né, sejam sociedades extremamente desenvolvidas em termos de capitalismo. O capitalismo é uma lógica avassaladora, de alta superioridade do ponto de vista racional, do ponto de vista produtivista, do ponto de vista da capacidade de agregar comunidades humanas numa lógica de mercado comum, né? Então, Marx tem uma
uma imagem do capitalismo que, de primeira mão, significa isso. O capitalismo é um sistema que funda uma nova existência para o conjunto dos seres humanos. Existência em relação ao qual nós temos que compreender e nos posicionar. Porque ele é inflexível na sua capacidade de nos determinar. Ele não vai ser eterno para Marx. Esse era o sonho de Marx, inclusive, que ele ia acabar. Mas ele vai acabar por conta das suas próprias contradições na leitura do Marx, que eu não vou trabalhar tanto isso aqui. O importante é pensar por como que ele funciona e por que o seu funcionamento é, para Marx, um funcionamento tão radical, tão extremo em termos de determinações sobre as nossas vidas, e por que também, para Marx, o capitalismo é, em última instância, um sistema que deve ser combatido, né? Que deve ser não só compreendido, mas enfrentado, porque ele tem uma negatividade na sua essência, na sua estrutura, né? O capitalismo, para Marx, é um sistema social que tem um comando, uma classe que o dirige, que representa o poder no capitalismo. Poder econômico, primeiramente, porque é a classe que vai fundar o capitalismo como sistema industrial. O capitalismo tem como base econômica a indústria moderna, e a indústria tem como fundamento interno a máquina, e a máquina é exatamente o signo fundamental do capitalismo, a maquinaria, que vai crescentemente se aperfeiçoando, e ela é o signo fundamental do capitalismo, da indústria capitalista, que é a máquina que vai dar a capacidade, a produtividade do capitalismo, e é a máquina também, máquina também que vai gerar efeitos perversos para o trabalho, para o trabalhador, uma vez que ela tem uma lógica de substituir o ser humano dentro do capitalismo, né? Mas, ao mesmo tempo, Marx vai dizer que o problema não é a máquina, apesar dela ser a base do capitalismo. O problema é o modo como a classe dominante capitalista, que é a burguesia, opera o poder através da máquina sobre o trabalho humano. O problema é como que a máquina é usada para desqualificar, selecionar e, em boa medida, excluir do mercado de trabalho um conjunto cada vez maior de seres humanos. Portanto, o problema é o efeito do modo de dominação que a burguesia impõe sobre o conjunto da sociedade a partir da concentração do poder no uso e no aperfeiçoamento da produtividade na química. O capitalismo, enquanto lógica burguesa de dominação, ele tem um fundamento econômico, como eu estou falando, mas ele tem necessariamente, para Marx, um duplo efeito que extrapola o econômico. E que é aí que eu queria falar um pouco disso, para a gente tentar também mostrar como que ele é atual, essa compreensão de Marx, ou como que ela problematiza as nossas questões hoje, né? Por quê? Porque, para Marx, o capitalismo tem, pelo menos, dois efeitos fundamentais que Marx trabalhou muito bem. Um efeito político e um efeito que eu chamaria subjetivo ou ético. Político no sentido que o capitalismo é uma forma de organização social, de lógica econômica, mas que gera um efeito fundamental sobre o modo como se organiza a coletividade. E ele transforma a coletividade humana numa certa forma de coletividade. E impede que os seres humanos criem outras formas de coletividade, ou dificulta enormemente isso. Impõe sobre nós um modelo de coletividade. E, na medida que ele define uma coletividade, é que ele é político. Inclusive porque também ele interfere, através da conquista do poder político, propriamente dito, o Estado, as revoluções burguesas políticas, republicanas, ele interfere na gestão da sociedade através de um modelo de direito e um modelo de gestão política de Estado que garante os valores fundamentais da burguesia, como a propriedade, as liberdades de comércio, os direitos fundamentais dos negócios burgueses, né?
E o capitalismo tem um efeito ético, subjetivo, tem uma implicação subjetiva, porque ele, para Marx, o capitalismo define muito o espírito humano. Como que os seres humanos pensam e agem a partir de uma lógica de vida capitalista. Porque, para Marx, como eu disse no início, os seres humanos não são definidos por uma natureza fixa, ou por coordenadas orgânicas, ou por desígnios divinos. Os seres humanos não são definidos por nada dessa ordem, eles são definidos pelo modo como eles efetivamente vivem, se relacionam uns com os outros, e o modo como eles organizam a sua vida, e também o modo como eles definem, dentro da alma, do espírito, seus interesses, seus valores. E os valores dos interesses humanos têm relação direta, são diretamente determinados pelo modo como esses seres humanos estão inseridos nas relações capitalistas, econômicas, né? O domínio capitalista para Marx, que tem uma base econômica, mas que tem essa... Eu vou desenvolver um pouco mais essa questão da coletividade e da subjetividade. Mas para isso eu preciso falar algumas coisas preliminares, para a gente poder concluir com esse tipo de análise que eu estou apresentando aqui dos efeitos políticos e dos efeitos éticos, subjetivos, e para tentar mostrar por que eu acho que isso é atual. O capitalismo, para Marx, essencialmente, ele se desenvolve por uma lógica que é um tanto perversa. Por quê? Porque a burguesia é uma classe social que só pode assumir o poder econômico, se constituir como classe dominante economicamente, e se estabelecer e se desenvolver e se aprimorar e acumular cada vez mais riqueza, porque ela, a burguesia, cria um sistema econômico em que o trabalhador, diferentemente do que era antes na Idade Média, o trabalhador perde completamente o domínio sobre as condições do seu trabalho, como antes, como, por exemplo, ainda havia no artesão medieval, que era dono da sua ferramenta e tinha um conhecimento mais pleno da lógica de produzir, por exemplo, um sapato. No capitalismo, na indústria capitalista, isso tudo acaba. O trabalhador agora só tem algo, uma posse apenas para se dispor ao mercado de trabalho, que é a sua força de trabalho. E a burguesia tem agora na sua mão, sobretudo pela questão da indústria, a grande indústria, a burguesia tem nas suas mãos, na sua propriedade, todas as forças produtivas. O espaço de produção, o maquinário, ela é dona das forças produtivas. Ela expropriou o pequeno produtor, ela expropria o trabalhador individual, ela expropria e concentra, monopoliza força produtiva na sua mão. Por isso que ela é uma classe poderosa, de antemão. A burguesia, ao fazer isso, ela pode realizar a grande operação que fundamenta a sua condição de poder e os seus ganhos, que é a compra do trabalho. Ela compra trabalho, ela compra mão de obra. Ela não compra a pessoa, porque não é mais escravidão. O capitalismo exige trabalho livre. O trabalho livre é importante para o capitalismo, porque ele exige ele precisa ter uma capacidade de comercializar o trabalho, apropriar-se racionalmente, economicamente do trabalho, numa lógica capitalista. Então, a burguesia é uma classe que transforma, pela sua lógica de dominação, os trabalhadores em mercadoria. O que o trabalhador vende quando ele vai trabalhar numa fábrica 8, na época de Marx, 10, 12, 14 horas? Homens, mulheres, crianças. O que se vende? Vende um tempo da vida que vai ser dedicada ao trabalho numa fábrica, numa oficina, num comércio, em algum lugar em que há um dono, um empresário, que contrata e também pode demitir esse conjunto de mão de obras que vai executar a produção das suas mercadorias, dos seus serviços, dos seus produtos, né? Só um minutinho, deixa eu ver aqui.
Não, depois, Gustavo, depois a gente conversa sobre isso. No final, a gente vai conversando sobre essas coisas mais práticas, tá? Bom, essa capacidade do capitalismo, essa lógica da transformação do trabalho em mercadoria é fundamental para entender o capitalismo para Marx. Por quê? Porque existe uma palavra-chave aí que vocês devem ter ouvido falar, que é a mais-valia. Para Marx, não há nenhum mistério. A coisa é muito lógica, muito até simples. O capital contrata trabalho, o trabalho se dispõe durante horas, determinada quantidade de horas, a produzir dentro de um espaço de produção qualquer, e esse trabalho ele é remunerado sempre a menos do que ele deu. Essa diferença entre o que o trabalhador produziu, com sua força de trabalho, com seu tempo de trabalho, e o que ele recebe em forma de salário, essa diferença é a mais-valia. Sem isso, não haveria capitalismo. Porque sem isso, não haveria como o capital ganhar, reinvestir e desenvolver-se. Então, para Marx, o capitalismo é, na sua estrutura, desigual e exploratório. Porque o capital só se pode formar e se persistir e se conservar e crescer na proporção em que ele explora o trabalho, e que ele nega o trabalho. Porque nega em que sentido? No sentido que ele não retribui o trabalho enquanto trabalho, na sua inteireza. Ele rouba sempre um tempo do trabalhador quando ele não remunera esse tempo. E o trabalhador não tem outra escolha, senão vender-se como força de trabalho, porque ele não tem mais como produzir por conta própria. Essa é, rasteiramente falando, o modo da relação de produção no capitalismo. Portanto, ela é, desde sempre, assimétrica, hierárquica, desigual, injusta para Marx. Né? Ora, o capitalismo, com essa sua, vamos dizer assim, maldade, ou com essa sua lógica exploratória, ele tem uma grande vantagem. Ele é extremamente produtivo, extremamente racional, frio. Só pensa no lucro, no ganho, no acúmulo. Com isso, ele tem uma capacidade de produção invejável e de expansão invejável. E com isso, conforme diz Marx no livro, numa das suas obras, em 200 anos de capitalismo, o mundo mudou mais do que durante toda a história do mundo. E só pode entender essa frase por causa da produtividade do capitalismo. Nesse sentido, o capitalismo, para Marx, é um sistema, por um lado, inevitável, porque ele se impõe, ele acontece, e ele tem sua potência de fixação e de expansão no mundo. Mas, ao mesmo tempo, o capitalismo tem uma grande... é uma espécie de mal necessário, porque na base da exploração, ele permite um enorme acúmulo de riqueza social. Só que ele não distribui essa riqueza. Essa riqueza é sempre concentrada. E essa riqueza sempre tem um lado perverso, porque ela vai excluir progressivamente uma massa de trabalhadores dispensável pelo ganho que a máquina vai dando enquanto produtividade, substituindo a mão de obra humana. Mas, de qualquer maneira, é o capitalismo que permite um enorme desenvolvimento das forças produtivas e da produtividade do trabalho humano. Quer dizer, o trabalho humano se torna muito produtivo por conta de uma lógica capitalista. Isso não significa que o capitalismo está valorizando o trabalho, pelo contrário. Ele faz isso na proporção que ele não valoriza o trabalho, que ele desvaloriza o trabalho. Claro que há Marx sabia, né, desde a época dele, isso depois ficou mais evidente, no século XX, que os trabalhadores ocupam posições diferentes dentro do capitalismo. Tem trabalhadores melhores remunerados, tem trabalhadores piores remunerados, tem trabalhadores mais qualificados, menos qualificados, mais necessários, menos necessários. Ele tinha essa noção óbvia, mas o importante para Marx não é se o trabalhador é pago se ele ganha mais ou menos. Independente de ele ganhar mais ou menos, ele é sempre explorado, porque a lógica é a extração da mais-valia. Ora, esse sistema econômico, fundamentado nessa relação de produção tão desigual,
esse sistema econômico, ele se apresenta na história ocidental, primeiramente a Europa, Estados Unidos, mas depois sobre as colônias, né, como o caso do Brasil, onde, né, o capitalismo vai se desenvolver e vai até exigir o fim da escravidão e a necessidade do trabalho livre. O capitalismo se torna uma espécie de máquina incansável, veloz, cega, que ninguém para. Uma máquina compulsiva de produtividade e de acumulação de capital, de fazer capital, de produzir capital, de gerar lucro. E com isso o capitalismo se torna uma espécie de materialidade absoluta sobre a face da Terra. É interessante isso. Marx é um materialista, mas materialista não no sentido de consumista, como nós nos tornamos dentro do capitalismo, porque o capitalismo precisa do consumismo nosso. Que ele precisa, porque a base dele é a venda da mercadoria, é comercializar a mercadoria, a começar da mercadoria chamada força de trabalho, que é uma mercadoria que produz mercadoria. O capitalismo é um sistema que ele, como é que eu posso colocar essa ideia? Essa lógica expansionista, essa lógica maquínica do capitalismo, né? Ela significa para Marx o seguinte: Marx é materialista por quê? Porque Marx vai dizer que o que define a gente é a nossa materialidade, a nossa vida prática. E no capitalismo, essa vida prática se torna uma vida sob regime da lei do capital, que vai dominar também o Estado, que vai dominar os meios de comunicação, que vai dominar o imaginário humano dentro do capitalismo. Porque a burguesia não é apenas uma classe que domina economicamente, ela precisa também dominar mentalmente. Ela precisa ter um referendo ideológico. Nós temos que ser burgueses no espírito, acreditar na propriedade privada, no individualismo, no ganho, na competição. Se não acreditar, pelo menos, inevitavelmente nos inserir nessa lógica. Então, o que Marx vai dizer é que se os seres humanos nascem para fazer história, lá atrás, na pré-história, a partir do trabalho, a partir do modo como nós fomos capazes, como uma espécie animal, de agir sobre a natureza de maneira produtiva, ainda que no primeiro momento de maneira extremamente rudimentar, pegando uma pedra, lascando a pedra para que a pedra tivesse uma função, mas o ser humano se distingue dos animais porque ele é capaz de agir sobre a natureza pelo trabalho, ou seja, pela criação, pela transformação da natureza a partir da capacidade de gerar um projeto de soluções. Portanto, não deixa de ser um animal de resposta mecânica instintiva para ser um animal criativo. É isso que distingue o ser humano. É uma imagem muito bonita que Marx tem, né, da ideia de como é que se desenvolve a história, né, a partir do trabalho criativo humano, que é sempre um trabalho em comunidade, em sociedade, em tribos, em coletivos, que o ser humano é gregário, é um ser coletivo. Por isso que o individualismo é uma cultura burguesa, mas não corresponde à natureza humana. É uma construção histórica nos tornarmos individualistas e egoístas, que é uma exigência do capitalismo. É o capitalismo que torna a nossa alma egoísta. Nós não somos egoístas por natureza, mas também não somos altruístas por natureza. Egoísmo e altruísmo, bondade e maldade, qualidade de vida, depende do modo como organizamos as nossas relações coletivas. Portanto, depende da realidade prática. Isso é ser materialista. Ser materialista é não acreditar que as ideias existem por conta própria, que as ideias existem pairando no ar, que as ideias vêm do céu, que brotam de uma mente, né, puramente da mente. Não. As ideias, os valores, os interesses, o sentido da vida é prático. Depende do modo como nós nos relacionamos uns com os outros, satisfazemos nossas necessidades, desejamos, tudo, ou seja, depende de tem uma famosa frase de Marx muito bonita, muito conhecida, que ele diz assim: não é a consciência que determina a vida, mas é a existência. É o modo como nós vivemos. É a existência que define a consciência, e não a consciência que define a existência. Portanto, se quisermos mudar a consciência, se quisermos mudar o ser humano, para Marx, nós temos que mudar as condições concretas, objetivas da vida humana. Nós temos que alterar o modo como os seres humanos se relacionam uns com os outros.
Nós teríamos que acabar com essa relação, sobretudo assimétrica, desigual, exploratória e dividida, que faz com que os seres humanos se definam agora como pessoas que pertencem a classes diferentes. Sobretudo duas grandes classes para Marx. Uma classe de minoria quantitativa, mas de poder absolutamente maior, que é a classe burguesa, que concentra a riqueza e concentra de uma maneira cada vez mais privada, e uma massa de seres humanos, cada vez maior para Marx seria essa massa, que é uma massa de trabalhadores ou desempregados, né? Que dependem da venda da força de trabalho, desde que haja mercado para isso, para que elas possam sobreviver, para que possam ter as condições de vida garantidas. Então, o capitalismo é um tipo de sociedade, é uma sociedade que, necessariamente para Marx, ela gera um efeito maligno no sentido de tornar os seres humanos divididos entre si. Aí eu vou entrar na questão do coletivo. Quer dizer, a coletividade capitalista é necessariamente cindida, fraturada, desqualificada como coletividade. Porque, antes de tudo, ela é uma coletividade de classes que se estranham em última instância, porque a condição do burguês existir é explorar o trabalhador. E o que o trabalhador só pode pensar, se ele quiser realmente se valorizar, é como acabar com o império burguês. Portanto, o capitalismo é, ainda que não de maneira explícita o tempo todo, porque muitas vezes o trabalhador se encontra alienado para Marx, pelas próprias ideologias burguesas, mas o capitalismo é essencialmente uma sociedade de luta de classe, de conflito de classe. E Marx não foi apenas um pensador, mas foi um militante político que tentou dar às ideias dele um poder de ação no mundo, porque ele não acredita na consciência pela consciência. Ele acredita que a consciência só tem sentido se ela interfere na realidade, se ela transforma a realidade. E Marx, coerentemente com isso, nunca foi um filósofo ou um pensador de gabinete ou de universidade. Ele foi um homem da prática. Ele foi um sujeito ativo. E até foi muito prejudicado por isso. Porque foi caçado, foi banido, foi exilado pela sua militância, pelas suas ideias, que obviamente não eram bem vistas pelas classes que tinham poder na época dele, que ainda tem hoje, os grupos dominantes, né? Então, o capitalismo ele tem uma dimensão política, pelo modo como ele define a lógica da coletividade humana, que é uma lógica que tem duas características principais, eu vou dizer. Uma é essa divisão de classes. É colocar seres humanos não como seres humanos universais, mas como membros de classe, portanto, como particularidades. Isso diminui a grandeza, a completude da alma humana quando nós somos uma classe e não um ser humano, no sentido de uma pessoa igual a outra. Marx é um humanista, ele deseja essa igualdade entre seres humanos. Mas o capitalismo também tem um efeito político, porque não só ele nos divide em classe, mas também ele nos torna extremamente individualistas. Ele nos faz individualistas. Ele pensa o indivíduo como uma mônada, como um ser fechado em si, que tem seu egoísmo e que deve batalhar para o seu sucesso no mundo. E por isso que Marx também é um crítico da própria ideia de política burguesa, de república burguesa, porque nós, como membros de uma república burguesa, democrática, somos indivíduos que nos pensamos sempre como indivíduos, não como coletividade. Nós participamos da política como indivíduos, cada um tem um voto. Marx tem uma frase muito bonita que ele diz assim, olha, o capitalismo é um sistema que só permite que vivamos juntos desde que separados, nos separando. É nos separando que ele nos reúne. E a liberdade do indivíduo no capitalismo é sempre uma liberdade que termina com a liberdade do outro. Portanto, é uma liberdade contra do outro, ou pelo menos é uma liberdade que se encerra na liberdade do outro. Portanto, o capitalismo não é capaz de pensar uma liberdade no sentido coletivo. E se Marx é comunista ou é socialista, é porque ele achava que o único jeito do indivíduo se realizar como pessoa humana é quando a coletividade se realizar como coletividade. Não existe uma solução para Marx psicológica, individualista para o ser humano.
A solução para os problemas humanos tem que ser coletiva. Portanto, nós temos que enfrentar para Marx um problema sério do capitalismo, um problema fundamental do capitalismo, que é a inviabilidade de uma coletividade humana que se pense como coletividade, como unicidade, como comum. O comum é impossível no capitalismo. Por isso que Marx é também um revolucionário, no sentido não só porque ele sabia que a burguesia nunca ia entregar o poder de graça, porque ela tinha as forças armadas e o Estado na sua mão, ela tinha que ser enfrentada, mas também porque só pela revolução é possível pensar uma nova sociedade para Marx. Não vou entrar aqui na discussão sobre para onde foram as revoluções inspiradas nas ideias de Marx, que certamente não foram na direção que Marx imaginava. Né? Foram muito problemáticas, para dizer o mínimo. Né? Mas também o capitalismo, eu queria finalizar com essa ideia, é um sistema que afeta o espírito, a alma humana, exatamente porque ele nos torna individualistas. E mais do que isso, o capitalismo nos faz reféns de uma maquinaria em que nós passamos a funcionar segundo uma lógica maquínica, em que somos transformados em indivíduos a serviço de uma lógica que não é nossa, que não nos realiza integralmente como seres humanos, mas que nos determina um modo de ser que nos escraviza a uma dinâmica de vida, que, por exemplo, é caracterizada por uma velocidade cada vez maior dessa maquinária. Por isso que nós somos também descartáveis no capitalismo, potencialmente descartáveis. Portanto, nós somos transformados como indivíduos em apenas um cálculo dentro da lógica de constituição do capital. O indivíduo não vale como um ser ético, o indivíduo não vale como um ser moral, o indivíduo não vale como uma pessoa humana. Ele vale como um fator de produção que tem seu valor dentro de uma lógica de mercado e, eventualmente, pode não valer nada e ser simplesmente descartado. O capitalismo também nos faz, isso Marx não estudou tanto, mas os marxistas depois dele vão estudar, e nós vamos falar disso no momento do curso, em outra parte da disciplina, que ele nos transforma em profundos materialistas, no sentido rasteiro da palavra, materialistas no sentido vulgar, ou seja, consumidores, consumistas. Né? Nós passamos a ter uma relação mais racional e interesseira com o mundo. Portanto, uma relação pouco afetiva com o mundo. Para Marx, o capitalismo, isso é muito importante, o capitalismo não produz nenhuma moralidade, nenhuma ética. Pelo contrário, ele dispensa essas questões. Então, ele não nos fornece como pessoas humanas, como espiritualidades, um sentido grandioso de vida. Ele nos fornece, no máximo, um sentido rasteiro de individualismo interesseiro, materialista, vulgar. É porque Marx vê o capitalismo assim, que ele é contundente, radical na crítica ao capitalismo. Eu queria deixar isso muito claro, no sentido não de que necessariamente a resposta que ele vai nos dar vai ser a melhor, mas no sentido de compreender por que Marx é comunista. Não é porque ele é romântico, né? Ou porque ele é teimoso, né? É porque ele tem uma compreensão do capitalismo, como eu estou tentando mostrar para vocês, de maneira muito sintética, muito, né, rápida, né? Mas porque ele vê o capitalismo como estruturalmente injusto e como um sistema que nos inviabiliza como comunidade e como ser humano. Né? Então, ele é humanista, Marx. Isso sim. Ele entende que os seres humanos devem construir um caminho que não vai passar por um acordo preliminar, porque a burguesia não vai ter essa compreensão, por isso daí a necessidade de revolução, mas um caminho que aponte para uma nova forma de sociabilidade e integração entre os seres humanos, em que o trabalho não seja mais mercadoria. Né? É difícil imaginar isso hoje como viável, né?
Porque o capitalismo não só se manteve vivo durante todo o século XX e agora no XXI, como também as experiências comunistas foram fracassadas em boa medida. E a sociedade hoje, que se diz ainda uma sociedade de inspiração marxista, né, como é a China, é extremamente capitalista. E um capitalismo parecido até com o que Marx criticou na época dele, de acumulação quase primitiva, ou seja, altamente exploratório da sua própria mão de obra interna, né? Extremamente disciplinador, sem muitos direitos, né? Mas é uma discussão que a gente pode fazer, de alguma maneira, isso pode voltar, essa questão da política vai voltar aqui da coletividade. Eu acho que a gente está vivendo um momento, eu queria finalizar com isso, acho que eu já falei muito, não quero ser cansativo com vocês, dizendo o seguinte, eu acho que hoje, na situação específica da pandemia, né, nós estamos vivendo esse dilema, vamos dizer assim, ou essa inquietude, que é o fato de que nós não encontramos, dentro do sistema capitalista, uma resposta muito eficaz e muito consoladora de como organizar-nos como coletividade. Nós estamos vivendo um momento difícil da ideia do que é, como a gente organizar uma sociedade humana global, planetária, a partir de valores que permitissem que a comunidade prevaleça sobre os particularismos, os individualismos extremos. Não é simples fazer isso. Né? Continuamos. Essa é uma disputa política. Né? Os grupos continuam divididos, as ideias continuam divididas, mas o problema está presente. Né? O desafio de construir consciências coletivas, né? Que tem uma compreensão e uma construção do coletivo. E, ao mesmo tempo, persiste também o problema ético. Né? Uma vez que esse sistema exterior a nosso, esse sistema objetivo, maquínico, que nos envolve e nos conduz, e nos empurra, e nos enterra muitas vezes, uma vez que esse sistema está todo vapor e inflexível, né? Nós não encontramos nele apoio para dar um significado espiritual às nossas vidas. Ou seja, nós corremos sempre o risco de banalizarmos as nossas vidas, de vivermos uma vida pequena, vamos dizer assim, dentro da lógica capitalista. É um risco, não quer dizer que todo mundo é afetado da mesma maneira, né? Mas o caráter não ético do capitalismo, o caráter puramente materialista do capitalismo, estrutural, objetivado, maquínico, né? Não favorece a formação de uma comunidade ética em si mesma, né? Isso é um desafio a se fazer. Se isso vai depender da gente pôr fim ao capitalismo, como vai ser essa reconstrução da nossa realidade econômica fora do capitalismo, ou não, se isso é feito dentro de uma lógica capitalista, mas reconstruindo essa lógica, são questões que estão abertas, né? Estão aí no jogo aí das forças, no jogo aí das posições, dos interesses e tal. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu queria dar o recado. Acho que eu falei assim o que me parecia mais essencial, está no pensamento do Marx. Repito que com toda essa síntese, né, um pouco prejudicada, né, porque a gente não tem como desenvolver muito essa conversa. Mas eu espero primeiro que tenha ficado claro. Insistiria para vocês lerem o Manifesto Comunista. Acho que é uma leitura que não se preocupe com o título, para quem é assustado com a ideia de comunismo. Comunismo não é nenhum bicho-papão. Né? O importante do texto é a reflexão, como eu falei no início da aula, é o pensamento. E, além de tudo, Marx escrevia muito bem. Então, é muito bem escrito, é muito bonito. Né? Ele tem uma beleza também da escrita que torna o texto mais fluido, mais agradável de ser lido. Né? E repito que quem quiser completar a conversa, a gente conversar mais adiante, ou em outro momento, fiquem à vontade para a gente trocar ideias, tá? Bom, eu vou abrir um pouquinho aqui para dúvidas, questões. Quem quiser usar o microfone, seria preferível.
Ficou claro? Professor, Pode falar, por favor. licença. Quem está Eu falando? gostaria de fazer algumas... Gustavo, Gustavo. Vai lá, Gustavo. eu gostaria de fazer algumas perguntas referentes às atividades que o senhor passou, né? Tem para entregar, se não me engano, essa semana, o primeiro resumo das suas aulas. Como as aulas que houveram matéria foram essa e a última, eu gostaria de saber como esse resumo deveria vir, né? O senhor até respondeu a mim mesmo pelo Teams ali, como é que era para fazer, mas eu queria saber qual cara que o senhor quer que dê a essa atividade. Porque o meu resumo de aula, por exemplo, são várias anotações de frases do senhor, né? De citações, como, por exemplo, conceitos, conexões, pontes de ideia e coisas do tipo. Então, não sei se é exatamente isso que o senhor quer ou tem alguma área, um jeito específico, né? Gustavo, tá, é bom que fica valendo para todo mundo essa resposta aqui agora. A entrega está marcada para 15 de fevereiro, não é isso? Eu estou vendo aqui no programa. Eu achei que era 15 de janeiro, me desculpa. Não, olha, o primeiro resumo vai ser entregue de 15 de fevereiro, então vocês podem considerar a aula do Durkheim, ou a aula de hoje, ou a próxima, né? Ok. Ok? Então vocês escolhem uma dessas aulas e fazem um resumo. O resumo, Gustavo, é muito simples, cara. O que eu quero, na verdade, a ideia do resumo é que vocês um pouco se envolvam mais com a aula, tá? Então, a ideia é que vocês apresentem síntese, uma página, duas, nada grande, da minha exposição. Né? Vocês aprenderem minha exposição de maneira a destacar o que vocês acharam mais, né, relevante. É um resumo absolutamente livre, vocês destacam o que vocês quiserem, tá? Vocês podem, eventualmente, somar ao resumo alguma coisa da leitura que vocês fizeram para a aula. No caso de hoje, por exemplo, é o Manifesto Comunista, se quiserem. Vocês podem colocar também dúvidas ou questões, ou fazer complementos, ou colocar, por exemplo, assim, olha, o Renard tratou disso, isso me lembrou um filme, isso me lembrou uma questão que nós estamos vivendo hoje, tá? Eu acho que o Marx não responde às questões de hoje, por isso. Fique muita vontade aí para fazer. O que eu acho que seria legal é que, para além de vocês fazerem uma síntese ou destacar o que eu falei, é vocês fazerem um diálogo comigo, já que esse diálogo não acontece aqui. Entendi. É uma reflexão sobre o momento, né? É uma apreensão da aula, mas uma apreensão crítica, uma apreensão comentada, uma apreensão que vocês podem também se dar o direito pessoal de comentarem, de colocarem dúvidas ou de fazerem ligações com outras coisas que vocês, por acaso, a aula levou vocês a pensar, entendeu? Entendi. Quer dizer, a aula te levou a pensar algo que você pode incluir no resumo. O que eu queria um pouco isso, saber que tipo de provocação, que tipo de efeito, que tipo de ensino mesmo, aprendizado, a aula produziu para vocês, para cada um de vocês. Durante a exposição, eu tive até alguns sentimentos, né? Quando o senhor fala, por exemplo, você colocou aqui, o capitalismo é uma dimensão política onde existe a divisão de luta de classes, e a única maneira para Marx é pegar nas armas e tomar o poder da burguesia, que não vai ceder por deter o poder de força física, né? E eu sou muito contra esse caráter de agressão revolucionário, lutador, mas eu entendo a necessidade. Mas sabe quando fica na sua cabeça assim, será que é a única maneira de sair na porrada? Eu fico me questionando isso sempre. Eu vou tentar fazer da melhor maneira possível. Põe. Olha, eu diria que não é a única maneira, por certo que não é. Né? Você tem propostas muito mais pacifistas, você tem modelos hoje de desobediência civil que não passam por arma, né? Sim. A noção de desobediência civil é uma noção muito interessante. Nós podemos ter atitudes de desobediência civil, por exemplo, em relação a determinadas marcas, determinados produtos. Nós podemos, por exemplo, boicotar determinadas empresas que, porventura, têm um comportamento que consideramos contrário aos valores que interessam uma coletividade, tal qual nós podemos acreditar. Né? Podemos ter uma desobediência civil, por exemplo, eleitoral. Hoje existe
um conceito, uma concepção de coletividade muito bacana. As pessoas, elas entendem que são uma coletividade, elas sabem o que são uma coletividade, mas a maioria dessa coletividade não sabe o poder que se tem a coletividade. E aí acaba que as pessoas, elas não sabem o poder que tem. É por isso que as pessoas não estudam para votar. E eu acho uma coisa assim, sem sentido. Por que você questiona um partido político ou outro, ou o presidente, ou um ex-presidente, por exemplo, e você não é politizado, sabe? Eu acho isso muito bacana. Eu vou tentar fazer o mais não, próximo legal. disso. Se você, por exemplo, colocar essa conversa toda que você está colocando para nós aqui, se você quiser colocar isso como texto e nem preocupar tanto em fazer resumo da aula, tá valendo, tá? Beleza, Para obrigado. mim, às vezes, é mais interessante que vocês dialoguem com a aula do que vocês repõem as ideias que eu falei. Mais importante, às vezes, que repor o que eu falei, é vocês exatamente desenvolverem suas reflexões a partir da aula. Para mim, o resumo fica muito mais interessante assim. Tudo bem, professor. Muito Tá? obrigado. Nada. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Alguma dúvida, algum comentário? Professor, é porque há um tempo atrás eu tinha lido um texto da Marilena Chauí, e aí ela fala que da separação entre os homens, era sobre Marx, né, principalmente. Aí ela fala que da separação entre os homens e entre essas classes sociais distintas, com seus interesses particulares, porque, enfim, Marx fala isso, né? Nunca dava para conciliar, nunca daria para conciliar os interesses do proletariado e dos burgueses, porque eram interesses muito diferentes. E aí ela fala, e Marx também fala, que nasce a ideia de um interesse geral e comum. Só que eu não entendi como que nasce isso, tipo, sabe? Eu não entendi como é que se deu isso. É porque, para Marx, por um lado, uma classe é antagônica à outra. Então, de fato, as classes não podem se harmonizarem, porque elas estão em condições que chama de dialéticas. Uma classe se afirma negando a outra. Então, por um lado, Marx vai dizer que a luta de classe é inevitável. Não precisa ser necessariamente violenta, como Gustavo está ponderando, mas existe a luta de classe. Existe a tensão manifesta ou não, pode ser latente, mas que a qualquer momento tende a se manifestar, em pequenas lutas ou em grandes lutas sociais. Então, por um lado, Marx é inflexível nessa tese dele de que a luta de classes ela tem que ser resolvida através de uma mudança de poder. Né? No caso do capitalismo, a mudança se daria pela classe dominada, explorada, que é a maioria da sociedade, e que representa o que é fundamental no ser humano, que é o trabalho, que é o que funda a humanidade. Essa classe precisa subverter a condição em que ela está posta, que é uma condição negativa, que ela é transformada em mercadoria e que ela é descartável, potencialmente, pelo sistema capitalista. Essa classe operária, trabalhadora, para Marx, ela, ao fazer a revolução, ela não tem outra escolha, outro horizonte possível que não se desfazer como classe. Porque o futuro do operário vai ser exatamente, ao combater o capital e a burguesia, o futuro que ela pode aspirar é a formar uma comunidade humana geral desprovida de classes. Então, Marx acreditava que o trabalhador no capitalismo é a única classe na história, porque a história já teve outras lutas de classe, senhores e escravos, né? Mas o capitalismo produziu um conflito de classe em que a classe dominada só tem como horizonte político, histórico, se tornar não a classe dominante, mas desfazer a sociedade classe em nome de uma comunidade humana. Então, o operariado é uma classe que, por um lado, ela é particular, porque representa o interesse do proletário, dos trabalhadores, mas essa classe é a única classe que pode levar a construir uma sociedade verdadeiramente coletiva, onde o trabalho vai ser valorizado como essência humana, como dimensão fundamental do ser humano. E os seres humanos vão poder viver
uma coletividade em que eles não se pensam cada um contra o outro, competindo com o outro, mas uma cooperação universal dos seres humanos. Então, o proletariado para Marx era uma classe que representava, tinha uma ambiguidade dentro dela. Por um lado, ela é uma classe, ela tem uma particularidade de classe, ela é anti-burguesa, sobretudo se ela conseguir escapar da ideologia burguesa, ela tem que sair disso, ela tem que ser conscientizada como uma classe revolucionária, mas ela também tem como destino, entre aspas, suicidar-se como classe, negar-se como classe, fundar uma sociedade não classista. Então, Marx dizia que o proletariado, os trabalhadores, seriam a primeira classe da história revolucionária que fundaria uma sociedade sem classe, né? Então, por isso que ela é portadora, potencialmente, dos interesses universais, dos interesses humanos, e poderia conduzir um processo histórico em direção a uma sociedade que Marx chamava de comunista, no sentido de uma sociedade da solidariedade humana e da transformação dos seres humanos em pessoas, e não em membros de classe. Não em... Por isso também, para Marx, o comunista acabaria com as nações. O comunista seria planetário. Porque também ser brasileiro, ser chinês, ser americano para Marx é um particularismo. Marx sonhava com o mundo de uma coletividade planetária. E nisso aí ele é quase que... embora talvez ele não tenha conseguido, e também não pode se cobrar isso dele, nos dar o caminho para isso, como chegar a isso, né? Mas o sonho dele é um sonho um pouco que ainda existe no coração de muita gente hoje, né? Que é a possibilidade de que a gente possa ter um mundo onde a gente se veja todos como seres humanos, e não necessariamente como chinês, americano. Não precisamos ficar discutindo se a vacina é chinesa ou americana, porque nós temos preconceito com isso ou com aquilo, né? Ou de raça, quer dizer, ou homens e mulheres. Marx é extremamente humanista, né? Homens, mulheres, negros, brancos, amarelos, chinês, americano, índios, todos para Marx deveriam se pensar como seres humanos, entender-se como seres humanos, acabando os particularismos. E para Marx, o proletariado seria, a esperança dele, o proletariado seria o portador seria a liderança histórica, o proletariado, desse processo que levaria a essa ruptura dos particularismos, inclusive nacionais, para formar efetivamente uma comunidade planetária humana. Eu não sei se ficou claro, Maria Fernanda, mas é isso. Ficou sim, mas, tipo assim, é porque tinha uma outra coisa. Não, só falar uma coisinha antes. Sobre a Chauí, só uma dica, não sei o que você leu dela, mas tem um livrinho muito legal dela, que é bom para ler, se vocês quiserem ler para entender melhor Marx, porque ela mostra de onde que Marx vem, que é de uma superação do Hegel, que é outro filósofo alemão, que chama O que é Ideologia. Foi esse mesmo que eu li, esse livro é muito bom. É muito bom, muito didático, né? Não, ele me ajudou demais. Então fica a dica para todo mundo aí. Mas pode falar o que você ia falar. Mas é porque o senhor citou a questão dele ajudar a gente como historiador a compreender a história, né? E tem uma coisa também que ele fala que, assim, a história não é a ação dos estados e dos governantes, porque acho que quando a gente estuda a história, a gente estuda muito dessa perspectiva, né? A partir de como os governantes fizeram a história, como os estados construíram a história. Mas aí ele fala que é a história da luta de classes. Aí eu não sei, a gente como historiador, tipo assim, como é que a gente faria para aplicar isso? Eu não sei se a gente pode sempre aplicar isso, sabe? Não sei se é perigoso, eu não sei. Não, eu vou te responder da seguinte maneira. É difícil responder essa pergunta assim, com precisão. Eu acho difícil você querer aplicar qualquer ideia de qualquer pensador exclusivamente. Eu acho que vocês vão ganhar muito na formação histórica se vocês tiverem uma pluralidade de visões sobre a história, sabe? E poderem, claro, fazer suas escolhas de preferência, de que visões lhes interessam, lhes parecem mais correta ou mais verdadeira. Mas eu diria que não se preocupe no primeiro momento para se perguntar como realizar essa ou aquela teoria ou esse aquele pensamento. Se preocupe agora em sorver o máximo, criticamente, é claro, de teorias, de ideias, de pensamento, porque não tem uma verdade em lugar nenhum. Todos os pensadores grandiosos, todos os pensadores que foram fundo nas reflexões, têm algo a nos dizer. Ainda que tenhamos preferência por um ou por outro, ou ainda que tenhamos antipatias por esse ou por aquele.
né? Mas não pense que Marx está nos dando uma ideia definitiva o suficiente de história. Não está. Eu tenho certeza disso, porque há vários outros autores que nos dão outra imagem da história, que não necessariamente negam a imagem de Marx ou excluem Marx, mas muitas vezes complementam ou complexificam melhor a compreensão da história, né? Então, a história é uma complexidade enorme, fantástica, né? O Nietzsche, que é um filósofo alemão, dizia que seres humanos têm um sexto sentido, que é o sentido histórico, né? Para dar uma ideia do tamanho que é essa nossa pertinência. Mas o que é a história? Como ela se dinamiza? Quais são as forças que atuam nela? Qual o método de pensá-la? Há uma variedade enorme, enorme de reflexões sobre isso. E eu diria, para quem está começando ainda mais o curso como vocês, o que vocês têm que fazer nesse momento é evitar de tomar já partido. O que não significa que vocês não possam se apaixonar por essa ou aquela teoria, porque a paixão é bom porque nos leva a envolver, a mergulhar nas coisas. Mas não sejam paixões muito duradouras demais, não. Mude de namorado, mude de namorada, mude de parceiros, mude de companhia intelectual, de tempos em tempos. Tudo bem, mergulhe em um, abrace uma, vá fundo, conheça, mas se dê ao direito e à vantagem de sorver o máximo possível. Nós vamos trazer na próxima aula um outro autor que tem uma outra compreensão da história, também é um historiador, além de ser um sociólogo, um economista, um filósofo, é um historiador, que é Max Weber, que não tem conflitua com Marx em boa medida. Eu vou falar um pouco desse conflito, mas vocês vão ver que Weber tem outra imagem da história, que, a meu ver, tem contribuições enormes, e que, em alguns casos, ele e Marx não se picam. Então, aí sim, tem que fazer escolhas. Mas vamos fazer escolha a partir de uma pluralidade de possibilidades, né? Não sei se eu te respondi, mas eu acho que tem que ter essa sensibilidade, sabe? Para não achar que a verdade está em um lugar só. Respondeu sim. Legal, mas pode manter a conversa, quiser trocar mais ideias, tá? Você e qualquer outro colega aí, estudante, estou aberto. Mais alguém quer conversar, quer colocar alguma coisa? Não vou estender muito, né? Mas Professor, pode falar. boa noite, meu nome é Bruno. Boa noite, Eu queria fazer uma pergunta, para entender, ao mesmo tempo que o Marx ele expõe a transformação do trabalho em mercadoria, já que a escravidão não era mais interessante na Europa, né? Porque eles precisavam de um mercado consumidor. Perfeito. Ele entende que o colonialismo e o regime escravocrata nas Américas eram uma base dessa exportação de riqueza para poder surgir toda essa revolução industrial e em algum momento ele adota uma postura abolicionista ou entende isso como chave? Até onde eu conheço de Marx, por um lado, sim. Ele entende que o trabalho escravo, a exploração das colônias, a expropriação do ouro, foi fundamental porque ele chama de acumulação primitiva do capital. Quer dizer, a origem do capitalismo depende dessa acumulação primitiva e, portanto, envolve também um certo tipo de trabalho que não é o trabalho que vai dominar no capitalismo, que é o trabalho livre. Tá? Então, por um lado, existe, sem dúvida, uma participação aí da lógica colonial na constituição inicial do capitalismo. Bom, por outro lado, Marx não tem, até onde eu sei, uma discussão sobre a escravidão enquanto em si mesma, sobre a colonização em si mesma, e nem inclusive sobre o modo como o capitalismo destrói a natureza, por exemplo, que vai ser um problema posterior e é um problema hoje, né? O problema da destruição do planeta. Marx não tinha, e também não podia se cobrar dele, no final do século XIX, essa compreensão, né? Dos efeitos da tecnologia capitalista sobre os recursos naturais, a qualidade da vida humana no planeta. Agora, o pensamento de Marx, como pensamento humanista, libertário e igualitário, é, logicamente, anticolonialista e antirracista, anti-escravocrata, né? Percebe? Ou seja, não é possível você conciliar Marx com escravidão, com colonialismo
nem com propriedade privada. Porque a propriedade privada é a ascendência do indivíduo sobre a coletividade. Não é nem no sentido de cobrar, tipo, do alcance da obra dele, que eu não entendo, eu não tenho esse conhecimento todo, mas tipo, só de falar desse efeito subjetivo ético e de espírito do ser humano já entende que tem uma linha nesse sentido, né? E aí ele vai influenciar um bando de até autores africanos, até Perfeito, perfeito. Você pega aqueles autores anticoloniais. Sankara, Fanon, Hã? Pode falar o nome. Sankara, Fanon, outros Fanon. revolucionários. Verdade. Eu acabei de ler o livro do Fanon, Como é que é? Peles Brancas, né? Máscaras Negras. Não sei se você Máscaras leu. Negras. Maravilhoso. Uma obra incrível. Claramente é uma inspiração marxista. Né? E há vários pensadores de esquerda que estão trabalhando nessa perspectiva marxista de combate à lógica da colonização. Porque aí não para só nas teorias russas, né? Consegue pegar um panorama mais perto da nossa realidade. Para mim é muito mais interessante. Não, concordo com você plenamente, cara. Concordo plenamente. Acho que nós temos que cada vez mais, e falo até por mim, porque é uma busca que eu estou fazendo agora, um pouco tardia, mas resgatar autores que foram preteridos, né? No pensamento social, né? Dentro de uma lógica muito europeia, né? Dentro do que era intelectual e do que não era, né? Perfeito, cara. Eu acho que a gente tem que e aquilo que eu respondi para Maria Fernanda, eu acho que cabe aqui também, né? O conhecimento não é só intelectual, pelo amor de Deus. O conhecimento não é nem só que acadêmico e nem livresco, né? Justo. Beleza, professor. Obrigadão. Nada. Valeu a sua colocação, muito boa. Mais alguém quer? Pode falar. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, a minha amiga está perguntando a diferença Quem está falando? Só um minutinho. Quem está falando? Propriedade Vitória. Tá, Vitória, pode ir. Ela até colocou no chat, mas acho que você não viu. Era a diferença entre propriedade privada e propriedade pessoal. É diferente. Porque existe uma forma de combater o comunismo, uma forma tacanha, eu diria, que é uma forma não muito honesta, de dizer que o comunismo vai ser uma sociedade que não vai deixar a gente ter nada, né, pessoal. Que vai tirar tudo da gente. Isso não tem nada a ver. Marx nunca falou nada. Primeiro eu vou dizer que Marx nunca trabalhou muito o comunismo, porque ele se dedicou a criticar e pensar o capitalismo. Tá? Ele não foi muito longe no comunismo, porque também ficaria talvez muito hipotético. Mas, essencialmente, o que Marx está combatendo é a propriedade privada. E mais do que isso, é a concentração econômica da propriedade privada. E não a propriedade pessoal. Ele não está dizendo que ninguém tem direito a ter uma casa, ou roupas suas, ou seus objetos. Marx nunca chegou nesse nível de quase que estupidez, né? Não se trata disso. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a concentração da riqueza social na mão de uma minoria e a exclusão de uma grande massa humana do acesso aos bens produzidos numa sociedade que são sempre bens produzidos pelo trabalho, mas que não são retornados ao trabalho, ao trabalhador. Então, o que Marx vai dizer é que nós temos que combater a cultura da propriedade privada enquanto propriedade que permite a alguns explorar outros. Então, é a grande propriedade privada, não é nem a pequena propriedade. Ele não vai dizer que ninguém pode ter uma terra, ou ninguém pode ter um comércio, nunca falou isso. Né? Que tudo tem que ser do Estado, de forma alguma. Né? O que ele quis dizer é que nós deveríamos tentar construir uma sociedade em que nós conseguimos escapar da lógica de que, porque alguns têm propriedade, eles podem transformar outros seres humanos em mercadoria, porque destitui esses seres humanos de propriedade. Enquanto que uma sociedade justa é uma sociedade que todo mundo tem recursos necessários para sobreviver, para satisfazer suas necessidades fundamentais, que não são só primárias, são necessidades de sociedades desenvolvidas. O comunismo deveria acontecer no mundo desenvolvido, não no mundo pobre. Né? O capitalismo, nesse sentido, ia contribuir, porque ele elevaria exatamente a riqueza no sentido do domínio material da natureza, mas com concentração privada, o problema é esse. Né? Então, tem que ter uma visão um pouco mais
mais justa nesse sentido do Marx, né? Ele combate a propriedade privada, não a propriedade em si, mas a propriedade privada como um sistema econômico baseado na exploração do trabalho. Isso que é importante, né? Não é acabar com a propriedade pela propriedade em si, tirar todo, ninguém tem posse, todo mundo, tudo é de todos. Não é essa a ideia, né? Tá claro, Vitória? A minha amiga que estava com dúvida, e eu tô com outra dúvida minha Tudo agora. bem. Você estava falando que o capitalismo produz mais tecnologia, mas você só falou isso e depois foi falar de outra coisa. Mas aí como que isso acontece? Tipo assim, já que ele produz tecnologia, já que ele produz tecnologia, isso é bom, mas a que preço? É tipo isso que você quis falar ou não? Viajei. Não, é isso mesmo. O capitalismo é um sistema altamente produtivo. Ele consegue se estabelecer por uma lógica em que a mais-valia, o que ele expropria, vai ser cada vez mais eficiente se ele fizer uma expropriação pelo regime da máquina. Quanto mais o capitalismo acumula capital pela produtividade da máquina e não pelo trabalho humano, manual, mais ele vai acumular. Ou seja, a acumulação capitalista cresce na proporção em que ele automatiza, ele tecniciza, ele racionaliza a produção e, portanto, ele substitui o trabalho humano pelo trabalho da máquina. Ou seja, quanto menos ele precisa do ser humano e mais conta com a máquina, mais eficaz ele é na produtividade dele. Até porque o ser humano é um ser que falha muito mais que a máquina, é um ser que tem humor, é um ser que tem dor de cabeça, que adoece, que não vai no trabalho por vários motivos, que precisa de férias. A máquina não. A máquina, né, cada vez mais sofisticada, ela é incansável. Ela não hesita. Ela não, né, ela pode falhar, tal, mas o capitalismo quer sempre o quê? Aperfeiçoar a máquina. É nesse sentido que ele é um sistema extremamente produtivo, extremamente com a capacidade de evolução tecnológica absurda, mas que ele só faz isso na proporção em que ele explora o trabalho e que ele vai cada vez mais substituindo o trabalho humano para o trabalho da máquina. Portanto, vai desqualificando o trabalhador, ou pelo menos vai descartando o trabalhador e reduzindo a dependência a uma minoria de trabalhadores mais qualificados, né? Então, o capitalismo é um sistema de uma alta eficácia produtiva, mas com base na exploração estrutural do trabalho, né? Essa que é a ideia do Marx. Então, por isso que eu falei que é uma espécie de que a propriedade privada que permite essa lógica é uma espécie de mal necessário. É exatamente o que o capitalismo santificou praticamente a propriedade privada, né? Tornou ela uma lei absoluta, intocável, e porque ele explora a partir da propriedade privada, do domínio das forças produtivas, o trabalho, é que ele pode ser tão produtivo. Entendi. Agora, outra pergunta da minha amiga era qual que era o formato, se era PDF ou documento do trabalho? Trabalho não, né? Do resumo? Não, acabei de falar, né? Eu falei para o Gustavo, né? Não, se é PDF ou documento, tipo, para te enviar. Perfeito, Vitória, perfeito. Tá, entendi, tudo bem. Não, é à vontade, não sei, pode ser o Word, pode ser PDF. Não sei se é PDF, Tudo não. bem. Se quiser. Agora, não esqueçam, foi bom você perguntar, não esqueçam de mandar para o e-mail que eu pedi, tá? O Gmail. Ok. Ok? Por favor. Eu vou até digitar esse e-mail aqui agora, para quem não está com ele aí memorizado. Tem uma pergunta aqui do Stefano. O que é que o Stefano perguntou? O link do grupo. Eu não entendi o que você perguntou. Stefano, você está aí? Ah, não, é o Bruno falando com o Stefano, então eu não vou nem entrar, porque eu não entendi nada. Bom, então, pessoal, quem puder fazer aquele favor para mim de tentar transformar no link de YouTube e mandar para mim, pode ser? Quem conseguir fazer isso, manda para o meu e-mail que eu distribuo para todo mundo a aula gravada.
Bom, eu acho que a gente podia encerrar, tudo bem? Tudo bem. Então, ó, boa noite. Fica, então, o pedido para... Ah, tá, o Stefano vai tentar. Obrigado, Stefano. Reitero o que eu falei. Fiquem muito à vontade de trocar ideias, de conversar, de sugerir leituras. Professor, Né? Pode falar. Quem está eu falando? vou só perguntar uma coisa rapidinho. É Maria Pode. Fernanda? Pode falar, Maria. É porque pode ser dito que, ao mesmo tempo que a gente, que a gente define a realidade, ela também define a gente? Eu não sei se ele coloca essa realidade comum. O ser humano constrói a sua existência a partir das suas relações uns com os outros, em coletividade, impulsionado por necessidades práticas. Por isso que a vida econômica é a base da vida social, a vida material. Esse ser humano, ao construir essa realidade, ele passa a receber dessa realidade que ele constrói impactos que voltam sobre ele. Porque não é uma realidade construída por um só, é sempre juntos. No capitalismo, você imagine que isso é uma tarefa histórica grandiosa. É uma realidade mundial, que envolve muitas empresas, países, massas enormes de trabalhadores, volume enorme de recursos, de dinheiro, de bens, circuito de mercadorias pelo mundo inteiro. Essa realidade que vai sendo construída historicamente é uma realidade que transcende muito a intenção primeira de uma pessoa ou de uma classe sequer. É uma realidade muito grande, é uma exterioridade que pesa sobre nós cada vez mais, sobretudo dentro do capitalismo. Né? É diferente de uma aldeia indígena, que é uma realidade também constituída coletivamente, por relações entre aqueles membros da aldeia ali, mas que não tem um sentido de exterioridade em relação aos indivíduos, porque é uma espécie de comunhão entre o indivíduo e o todo, numa comunidade indígena, por exemplo. No mundo capitalista, não. No mundo capitalista, o mundo exterior, o mundo mecânico da maquinaria capitalista, da lógica capitalista, o mundo da produção e da distribuição de mercadorias, do circuito de coisas, esse mundo é uma exterioridade que transcende muito as nossas individualidades, até porque nós fomos reduzidos a indivíduos. E houve, portanto, uma espécie de esquizofrenia, de junção entre a interioridade nossa, o indivíduo, e a exterioridade do mundo. Nós não podemos mais mudar o mundo exterior como indivíduos e nem esse mundo consegue nos significar como indivíduos. Portanto, é uma realidade, sem dúvida, construída pelos seres humanos, mas que ganhou uma proporção de exterioridade objetiva que muito mais agora pesa sobre os seres humanos brutalmente. Muito mais oprime do que realiza os seres humanos, para Marx. Portanto, é uma tarefa histórica de formar um movimento coletivo, de construir outra realidade comum, que seja uma realidade que restitua para o ser humano a grandeza do ser humano, ou que permita ao ser humano ser um ser qualificado como indivíduo, como espiritualidade do mundo. Não espiritualidade no sentido religioso, porque Marx não é religioso, porque ele acredita que o ser humano tem que ser um ser que entende que ele é que é responsável pela sua existência em coletividade, e não um ser superior qualquer. Né? É isso, tá? Então, o ser humano faz a sua realidade em coletividade, sempre juntos, mas essa realidade pode ganhar, no caso do capitalismo, uma proporção de exterioridade objetiva que nos oprime, que nos constrange e que é estranha à nossa individualidade. Ok? Bom, pessoal. Beleza, obrigada. Beleza, Maria? Então tá, boa noite. Nos vemos na próxima aula. Eu mando um recado para vocês, né, da anterior, um dia antes, avisando da aula, tá? É um prazer, tá? A conversa. Realmente tem a desvantagem de não poder estar cara a cara e trocar mais ideias. É uma pena, mas a gente vai voltar. E por enquanto está funcionando assim. Vamos dando conta de fazer da melhor forma possível, tá? Grande abraço, boa noite, boa semana para todos e todas.
Vou aqui finalizar a gravação. E aí a gente volta a conversar na próxima aula.